Estamos de volta e olha só, gente, o aumento de casos de doenças respiratórias reflete diretamente na venda de produtos nas farmácias. Muitos remédios para tratar gripe e resfriados até já faltam nas prateleiras. Confira aí. Nos últimos meses não tem sido fácil. Gripe, resfriado, Covid-19. De acordo com o último boletim Infogripe da Fiocruz, os casos de síndrome respiratória aguda grave seguem em alta em todo o país. No Paraná, constata-se retomada de crescimento, sendo as crianças as mais afetadas. Melhora, aí dá umas 2, 3 semanas, a gente acha que está melhor e já vem o nariz trancado, uma tossezinha, uma dor de garganta e assim vai. Mais pacientes em hospitais significam também mais gente precisando de remédios. No Paraná, o setor farmacêutico de abril para cá registrou alta de 30% nas vendas. E essa alta está diretamente ligada à grande procura por medicamentos, em especial de trato respiratório. Na App Farma, uma plataforma onde o consumidor pode pesquisar o preço de medicamentos nas principais redes de farmácias, as buscas cresceram mais de 1.200% neste primeiro semestre em comparação ao último semestre do ano passado. O volume de compras de medicamentos feitos pela internet, agora nesse período que a gente pode quase considerar como pós-pandêmico, ele dobrou com relação a esse tipo de compra no período pré-pandemia. O problema é que com toda essa procura, alguns itens estão em falta nas farmácias. No postinho, assim, que é distribuído pelo SUS, chegou a faltar? Antibiótico ele teve que tomar, eu tive que ir em 3 farmácias para encontrar. Temos um problema bastante sério que é a falta de antibióticos, né? Xarope para tosse, antibióticos, alguns antitérmicos também, de uso infantil que estão faltando. Ele às vezes aparece, mas as quantidades que são colocadas no mercado não são suficientes para atender o consumo. E é isso aí, né, gente? Com esse clima é difícil quem não está ou não ficou com gripe ou resfriado ou com dor de garganta, né? Mas sempre é importante tomar cuidado sobre o uso de medicamentos aí. Usar medicamentos aí conforme os médicos indicam, né? Não se automedicarem também, né? O importante é isso. E se cuidar, né? Com esse fiozinho, chuva, vitamina C, sempre vai bem também. E olha só, gente, no nosso quadro da Unimed Costa Oeste hoje vamos falar sobre conjuntivite viral e os cuidados, né, com relação aí à saúde ocular e o uso, né, em excesso aí dos celulares, tablets, televisores. E o nosso convidado dessa tarde é o médico cooperado da Unimed Costa Oeste, né, Sérgio Soria Vieira. Ele está aqui, vai tirar as nossas dúvidas e de vocês de casa também, né? Em primeiro lugar, boa tarde, Nelson. Sérgio, estava com saudade já aqui também. Boa tarde, Mauro. Já fazia um tempo que a gente não vinha aqui. Boa tarde para os ouvintes aí do Ver Mais. A gente está feliz em mais uma vez trazer um pouquinho aí do conhecimento para ajudar a população em geral. É importante, o Sérgio já teve várias vezes aqui falando com a gente, né, sobre os cuidados aí com os olhos, mas hoje a gente vai falar sobre conjuntivite viral. Queria que você falasse um pouquinho para a gente os tipos, as diferenças ali também, até para as pessoas em casa começarem a entender e já interagir com a gente também. Perfeito. É uma boa pergunta, porque a gente está num momento típico daquelas viroses que ocorrem principalmente com as crianças, né? Crianças, adolescentes, também ocorre na fase adulta e na terceira idade. Mas essas viroses, Mauro, elas costumam dar sintomas respiratórios, né? Sintomas na garganta, no nariz e podem acometer também os olhos. Quando a pessoa tem uma conjuntivite viral, ela inicia com o olho um pouco lacrimejando, o olho vermelho e normalmente com aquele quadro de congestão que a gripe ou resfriado já tá por trás agindo. Em casos mais raros, a gripe começa pela conjuntivite. O primeiro quadro dessa virose ocorre por uma conjuntivite. Então, a pessoa começa com aquele olho vermelho, a conjuntivite viral tradicionalmente deixa o olho bem irritado, bem vermelho, bem marejado, como o pessoal diz. Pode ter secreção ou não. Tá? E aí fica um recado principalmente para as mães. As mães normalmente ficam preocupadas com o pus ou com a secreção que tem nos olhos. Normalmente esse pus ou essa secreção, melhor dizendo, é uma reação do olho, então é um muco que se forma, né? Que nem o muco que forma no nariz quando a gente está gripado, esse muco se forma no olho. Se a criança está com o olhinho branco, né, não está vermelho, não está irritado e só tem esse muco, você só faz uma higiene, bem simples assim, uma higiene com ou a babita se for um bebê, ou com um cotonetezinho, uma gazezinha.
Se for um olho vermelho, bem irritado, já com mais de um dia de duração, que está juntando uma secreção amarelada, que daí a criança acorda e não consegue abrir os olhos, aí é um sinalzinho que pode estar virando uma conjuntivite infecciosa e a conjuntivite infecciosa viral. E como incomoda, né? De adulto eu acho que não tive, mas lembro quando era pequeno tinha bastante. Incomodava. Daí com a pomada, às vezes o cowboy passava, dava mais trabalho ainda ali, ficava com o olhinho colado. Mas existe também, doutor, vários tipos de conjuntivite, né? Exatamente, foi uma boa colocação. A gente tem a conjuntivite alérgica, que é muito comum. Então, aquela pessoa assim que de uma hora para outra o olho começa a coçar, dá uma vontade muito grande de coçar, e aí a gente dá a primeira dica, né? Não é bom coçar os olhos, tá? Se for inevitável, não coce com a ponta do dedo, com a unha, você pode usar essa parte aqui do dedo, ó, e dar uma coçadinha de leve, sem esfregar o olho todo, né? Como as crianças menorzinhas fazem. E uma coisa que alivia muito, né? Qualquer alergia em qualquer parte do corpo, você vai lembrar quando levou uma picada de mosquito, alguma coisa, você faz uma compressa de água fria. E aí está o segredo, não colocar nada de receita caseira. Então é água da torneira, sem filtrar, sem ferver, sem chá de camomila, sem gelo. Sem enfeitar muita Sem enfeitar coisa. demais, sem a receita da avó. Você agradece a dica que a avó vai dar, mas você pega aquela compressinha, molha na água da torneira e põe em cima dos olhos da criança ou do adolescente, enfim, alivia muito essa coceira. Então esse é um tipo bem comum também nessa época, conjuntivite alérgica. Doutor, e assim, mas como que é essa transmissão da conjuntivite viral? A gente estava comentando de vários tipos de conjuntivite. A gente sabe que essa época agora também, os IPs estão floridos. Pode ser um pouco através desse polio, porque a gente vê as ruas lindas e tal, mas tem gente que passa perto ali e já começa. O senhor disse que pode vir da rinite também e tal. Pode ser um pouco desse pólen também? Também. Quem tem alergia a um determinado alérgeno, que a gente chama, né, uma proteína específica, e não tem como a gente descobrir através de exames, é só por percepção. Quem tem alergia a IP, nessa época do ano, infelizmente, vai sofrer um pouquinho. A cidade está linda, né? Está muito bonita. Olha mais de longe, não passa muito perto do IP. Tradicionalmente, as mangueiras, quando estão florindo, também causam muita alergia no nariz e nos olhos de algumas pessoas que são sensíveis àquela proteína. Então, a pessoa tem que... O que ela descobrir que é alérgica, tem que se afastar um pouquinho. Eu tenho alergia a pelo de gato. Então, não é bom ter um gato em casa. Já sabe que tem e evita. Exato. Essa conjuntivite alérgica, ela não é transmissível, tá? Ela é da pessoa. A pessoa tem aquilo e toda vez que for exposta, por exemplo, ao IP, ela vai ter a mesma conjuntivite. E aí, normalmente, não precisa colírio. Fica a dica da compressa fria. A conjuntivite viral, ela é muito transmissível, tá? Por sorte, ela não se transmite como a gripe. A gripe se transmite através de gotículas, né, da fala, no espirro ou na tosse. Se eu tivesse com conjuntivite, por exemplo, viral, e ficássemos nessa distância aqui sem compartilhar objetos, eu não teria a possibilidade de contaminar outra pessoa. Agora, por exemplo, uma criança está com a conjuntivite viral, coça o olho, pega uma caneta, por exemplo, passa a caneta para o pai pega a caneta e coça o olho, passou. Já é suficiente para passar, né? Se for uma coisa instantânea assim, trinco de porta, chave do carro. Por sorte, atualmente, né, depois desse problema da Covid, o pessoal tem cuidado mais da higiene das mãos. Então, a criança com conjuntivite é só intensificar um pouquinho a higiene das mãos. Pode ser água e sabonete, não precisa ser álcool. Se tiver num ambiente que tenha álcool disponível, pode ser para evitar aquele contágio indireto, né? Não passa pelo ar, passa pelo contágio indireto. Sérgio, mas como que ela é feita essa transmissão da viral? Porque muitas pessoas têm alergia, tem aquela coçada no olho que às vezes a gente acaba coçando com gosto também ali também, e às vezes acaba machucando, né? Ou dando outros tipos de alergia também. Exato. Né? Até tem um exemplo bem típico, assim, a pessoa pode ter uma conjuntivite alérgica, tá? E normalmente a criança que não lava com tanta frequência as mãos, alergia da coceira. Então a criança vai lá e coça o olho, só que essa criança não lavou a mão nos últimos minutos ou nas últimas horas. Pode levar uma sujeirinha para o olho, virar uma conjuntivite bacteriana, ou vamos pegar um outro exemplo. Está com uma conjuntivite alérgica, coçou, mas recém estava brincando com um coleguinha que tinha uma conjuntivite viral. Ele tocou no coleguinha, tocou no seu olho, já é suficiente para pegar essa conjuntivite viral. Pode ficar só no olho, só uma conjuntivite mesmo, pode virar uma virose, um resfriado e tal. E aí o cuidado
Mais importante, a gente aproveitar e lembrar os pais e as mães de lavarem as mãos das crianças com água e sabonete é suficiente, né, com uma frequência um pouquinho maior, quando ela estiver com aquele olho marejado, aquele olho vermelho, aquele olho irritado, porque o contágio se dá de forma indireta, não se dá como a gripe ou como o resfriado, que é pelo ar, assim, né? A conjuntivite é por contato indireto. Então, a criança foi lá, está com conjuntivite viral, coçou o olho e pegou numa revista, por exemplo, e em seguida a mãe pegou a revista e coçou o olho dela. Ela tem a chance de pegar conjuntivite viral, se for logo em seguida, né? Se for depois de alguns minutos, o vírus fora do corpo, ele não dura muito tempo, então é bem tranquilo. Doutor, e como que é feito esse diagnóstico para saber o que é, se é alergia, se é aquela viral, como que é feito o diagnóstico ali? Isso é somente em consultório, né? A gente tem alguns aspectos, alguns sinais no olho da pessoa que está com a conjuntivite, né? A gente examina com aquele aparelhinho que o médico olha através de um binóculo, parece, aquela luzinha que incomoda. A pessoa já está com o olho irritado, vem aquela luz forte ainda. E então, no consultório, a gente consegue diagnosticar se é uma ou se são duas conjuntivites, ou se é viral ou se é bacteriana. A principal dica, gente, está com suspeita de conjuntivite, o que fazer? O que pingar? A resposta é nada. Não pingue nada no olho. Tá? A gente tem um caso grave no olho, infelizmente. Felizmente não é comum, mas é uma infecção por herpes. Tá? Aquele herpes que dá na boca, por exemplo, ele pode ir para o olho. Se for para o olho, é um caso bem grave. E se pingar um colírio errado, tá? Você vai aumentar, entre aspas, a força desse herpes e vai causar um estrago grande. Então, não pingue nenhum colírio. E a outra dica é, não tenha resto de colírio em casa. Não use o colírio que o seu pai usa, porque, o meu pai usa lente de contato, tem colírio, eu vou pingar. Colírio é remédio, e remédio tem a sua indicação. Um é antibiótico, outro é lubrificante, o que tem corticoide tem que tomar mais cuidado. Mas eu não consegui vaga com o médico. Continue tentando, você vai conseguir, né, no momento que for possível, assim. E o que fazer até conseguir ir no consultório médico? Só compressa de água fria e só higiene, tá? De novo, só água fria. Agradece a receita da avó, né? Não mistura as ervazinhas, nada. Exatamente. E assim, doutor, quais os cuidados gerais que as pessoas devem ter quando está com algum tipo de conjuntivite? A gente sabe que tem que cuidar, até a gente fala que na fase ali que as crianças estão na escola, já nem manda a criança para a escola, porque isso vai passar para todos os outros. Que é aquela coisa, ele falou, do toque, vai brincar, pega na mão, tal. Mesmo tendo esses cuidados, tem que cuidar. Mas como que são os cuidados gerais, doutor? É importante isso que você comentou, da criança não ir ou muita secreção, a gente consegue abreviar em poucos dias com o uso do colírio. Mas não se preocupe, se eventualmente você está viajando, não conseguiu fazer alguma avaliação médica, essa conjuntivite ela vai ter uma duração finita. Assim, chega uma hora que o organismo resolve, Toma conta. O nosso corpo, felizmente, tem uma boa defesa, a nossa lágrima tem uma defesa muito grande, por isso que quando a gente tem conjuntivite, a gente lacrimeja muito. A gente tem muitos protetores ali na lágrima que ajudam a lavar e também a proteger as células ali da superfície do olho. Doutor, e a conjuntivite viral, ela pode deixar alguns tipos de sequela ou não? Atualmente, felizmente, não. Tá? Quando a gente teve o surto de H1N1 há vários anos atrás, o H1N1 ele causou uma série de sequelas que foram bem difíceis de tratar. Vários oftalmos tiveram casos assim, tratamento de meses assim, para conseguir tirar essa sequela. As que estão tendo atualmente, felizmente não, e nessa última infecção aí da Covid, quem foi acometido pela Covid, tivemos pouquíssimas queixas oculares, muito menos que da H1N1, felizmente. Então são raras, podem ocorrer, mas são muito raras essas complicações. Sérgio, como a gente está falando aí de cuidados oculares, é importante a gente falar também, né, sobre o uso demais de celulares, esses cuidados que as pessoas com a pandemia acabaram fazendo muito home office, ou mesmo em casa, ele ficou muito comum para as pessoas aí. Tem que ter um cuidado especial e também para a saúde ocular, né? Bastante, bastante. Aí vai o recado para os pais e para as mães. Não estimulem as suas crianças a ficarem tempo demais no celular. O que é tempo demais? Não existe um tempo mágico, né? A gente preconiza que um adulto, por exemplo, deva usar até 2 horas de celular por dia. E é uma coisa rara a gente ver isso, quem use só, entre aspas, 2 horas. Mas, infelizmente, a gente atende muita criança com 8, 9 anos de idade que usa 6, 7, 8 horas de celular por dia.
Primeiro que você está limitando a vida dela no ambiente externo, praticar esporte. Tem até um risco secundário. Da vida social também, né? Da vida social. Então, essa criança tem até um risco de ter problema do coração. Porque se a gente pensar o seguinte, essa criança está 8 horas por dia no celular, não faz atividade física, está em casa, ela vai ganhar peso, vai continuar sedentária, lá na frente esse excesso de peso, esse sedentarismo vai levar a uma hipertensão e algum problema cardíaco por causa do celular. Tá? Isso eu nem estou falando do olho ainda. Então é importante a gente diminuir bastante o número de horas do celular. Quando a criança tiver que estudar em casa, que não seja no celular, que seja no computador, estudar no celular não é bom. Tempo de celular não é bom. Tá? E eu costumo dizer para a maioria das pessoas que vão consultar comigo, praticamente tudo que você faz no celular, você faz no computador. O computador é menos pior, tá? O eletrônico, quanto mais longe, e aí vamos usar o exemplo da televisão, que é o mais longe que a gente utiliza no dia a dia, é o melhor. Tá? Só que as pessoas não têm o hábito de replicar a tela do celular na televisão, que é possível. Mas se você for escolher, eu tenho que usar um eletrônico, eu tenho que mandar uma mensagem, tenho que fazer um trabalho, alguma coisa, use o computador. Tá? O computador ele causa muito menos mal. E aí a gente inclui junto com o celular o tablet. O problema é a distância. Tá? E aí vem um outro grande problema que as crianças têm feito atualmente. É usar eletrônico com luz apagada. A luz do quarto apagada e só aquele brilho da tela, normalmente um brilho forte. Força muito, lacrimeja muito. E aí a gente tem uma série de sintomas que podem ocorrer pelo uso excessivo do eletrônico. Até porque nas crianças, né, doutor, tá a informação ali também, né? As paredes dos olhos, tal. A gente sabe que tem que ter um cuidado especial aí, que você contou alguns problemas que eles podem ter, mas principalmente na visão também ali, né? A gente tem muitos casos de crianças com miopia, que elas não teriam essa miopia, e é uma miopia progressiva. Começa com meio, 1, 2, 4, 8 graus e vai embora. Que elas não teriam essa miopia se não estivessem usando o celular. Tá? Então, eu tenho pacientes que eu tenho que falar assim, olha, vamos segurar esse grau, entre aspas, né, passar um óculos aqui, mas a gente tem que fazer um combinado. Você tem que diminuir o uso as horas de uso do celular, para que essa miopia não fique uma miopia galopante, assim, vai aumentando muito rapidamente esse grau. Né? Há muitos anos atrás, umas 2 décadas atrás, a gente via muito isso nos orientais, né? Principalmente os coreanos e japoneses, por ter uma vida social mais restrita, ficarem mais em casa, eles tinham muita miopia. Isso agora no Ocidente está muito comum. Com o uso do celular, as crianças e adolescentes ficam mais em casa e ficam horas no celular e ficam muito mais míopes do que eram antigamente. Né? Pode ver nas escolas, se você olhar uma foto de um grupo escolar de 20 anos atrás, 1, 2 de óculos. Hoje tem uns 10, 12, 15 crianças de óculos. E não é porque mudou a genética, alguma coisa assim, é justamente por causa do celular. Tá vendo, gente, como é importante ter até esse cuidado. Mas para a gente encerrar nossa entrevista aqui, doutora, eu queria que você deixasse algumas dicas aí, né, para as pessoas redobrarem o cuidado aí com a visão e também o uso de celulares, para os pais ficarem mais atentos a isso também, que às vezes os pais acabam não percebendo que é importante cuidar. Exato. Essas dicas são bem importantes. Então, assim, como dicas finais, assim, usem menos celular, tá? Isso é bem importante. Quando você pegar o celular, pergunte assim, o que eu vou fazer no celular é necessário ou eu posso fazer no computador? E aí fica a dica para os adultos também. Tem muitos que eu atendo que falam assim, eu preciso do celular para trabalhar o dia todo. Será que precisa? Será que não pode ser no computador? Né? A gente é dependente desses eletrônicos para o nosso trabalho, mas você pode usar no computador. Lembre de piscar várias vezes por dia, isso é importante. Tá? Quem usa computador, uma dica interessante, a cada meia hora, levanta, vai buscar um copo d'água e volta. Ou levanta, vai na sala ao lado, vai falar na sala do chefe, dá um pequeno intervalo e dê uma breve caminhada assim, o seu olho dá uma relaxada. Mas lembre de piscar bastante. E 2 outras dicas, não diretamente relacionadas ao olho, mas tome bastante água durante o dia e durma pelo menos às 8 horas. Se você dormir menos que isso, e usar excessivamente o celular no dia seguinte, você vai estar com o olho cansado, olho vermelho, dor de cabeça, às vezes até náusea, algumas pessoas se queixam. Então é importante a gente estar com uma saúde boa, com uma noite bem dormida, um dia bem vivido, tomando bastante água, isso é bem importante. Diminua o brilho da tela do celular, tá? E
tente usar ao máximo o computador. E para terminar, Mauro, só agradecer mais uma vez o espaço aí, a gente se coloca sempre à disposição e não posso deixar de agradecer aí a minhas duas pequenas que estão sempre em casa me assistindo. É Fernanda e Letícia, beijão para vocês. É isso aí, Fernanda e Letícia, ficam sempre ligadinhas aqui no Ver Mais também. E uma coisa importante, percebeu algum problema no olho, procure um oftalmologista, vai ver, tem umas lentes especiais que você pode usar também, se você tem que, às vezes, ficar muito tempo trabalhando, usando notebook, essas coisas, tem uma lente especial. Então, procure um oftalmologista e veja como que está o teu caso. Gratidão. Obrigado. Obrigado, Mauro. É isso aí. Bom,